Primeiramente, eu queria, para você que está aqui, uma salva de palmas, gente. Muito obrigado mesmo por essa confiança. Eu espero conseguir aí ensinar vocês algo esta noite, conseguir fazer com que vocês saiam um pouquinho melhores daqui na redação. Meu objetivo é estar sempre com vocês. Só ler os últimos comentários. Gente, agora eu vou ler os últimos comentários e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a aula e no final eu abro para as perguntas, ok? Então se você tiver uma pergunta, escreve aí, no final coloca nos comentários, durante a aula coloca nos comentários, mas eu não vou ver durante a aula, eu vou ver apenas no final. Vou ver agora para dar os boa noites, né, os últimos boa noites aqui que nós vamos receber. Receber não, que vamos falar para depois nós começarmos, ok? Vamos lá. Célio, está ok? Eu sou muito obrigado, Célio. Catiara Costa, boa noite, professor. Boa noite, Catiara. Desde já o parabenizo. Suas aulas são maravilhosas. Obrigado, Catiara. Você já acompanha um pouquinho aí. Muito obrigado. João Vitor, manda uma boa noite para mim. Boa noite, João Vitor, do Rio de Janeiro. Aline Mocelin, muito obrigado pelo curso. Eu que agradeço, Aline. Muito obrigado por você estar aqui. E vamos agora, sem delongas, começar a nossa aula. Primeiramente, obrigado novamente. Já falei obrigado aqui muitas vezes, mas eu preciso agradecer mesmo, gente. Porque vocês terem essa confiança, disponibilizar um tempinho de vocês para estar aqui aprendendo, eu tenho muito que agradecer isso mesmo. Que é uma confiança que vocês estão depositando em mim. Eu espero poder conseguir aí trazer essa confiança para vocês aqui e trazer uma boa aula. Bem-vindo ao aulão ao vivo sobre redação. Hoje aprenderemos sobre 10 dicas do que não fazer em uma redação. Vamos falar sobre o título, como que você pode fazê-lo, né? Introdução, como começar. Desenvolvimento, saiba organizá-lo. E a conclusão, encerre sua redação com excelência. Então vamos lá. Antes de iniciar a aula, eu gosto sempre de falar essa frase. Preste um pouquinho de atenção nela, que já vai ajudar bastante. Qualquer um de nós, senhor de um assunto, é em princípio capaz de escrever sobre ele. Não há um jeito especial para a redação, ao contrário do que muita gente pensa. Há apenas uma falta de preparação, ok? Que o quê? O esforço, a preparação inicial, que o esforço e a prática vencem. Então, pessoal, de Matoso Câmara Júnior, né? Se vocês tiverem o esforço e a prática, vocês vão conseguir fazer excelentes redações. E claro, com as dicas que vocês vão receber hoje, outras dicas que vocês vão buscar, aí você vai ter excelência. Porque redação é isso, gente, é prática, assim como outras coisas também. Qualquer coisa na nossa vida, para a gente ficar bem, ficar bom, dominando, é praticar. Ok? Então vamos lá para as 10 dicas do que não fazer em uma redação. Primeiro, gente, fuga do tema. Fugir do tema solicitado pela prova é motivo para invalidar a sua redação. Então, cuidado quando você vai fazer um tema e sai muito fora dele. A FUVEST, por exemplo, informa em seu manual que a fuga completa do tema anula a redação. Então, tenha muito cuidado com isso, tá certo? Vamos aqui para um exemplo. A proposta pediu uma dissertação sobre a utilização de animais em experimentos científicos. Porém, o candidato dissertou sobre o uso de animais no trabalho em ambientes de entretenimento. Ficou mais ou menos assim. Desde a colonização, os animais estiveram ao lado da população. Até aí tá bacana, animal. Sendo utilizados como tração em transporte. Lá vai. Inicialmente na cana-de-açúcar e depois na mineração no litoral do país. Ao mesmo tempo, serviu para a diversão como em touradas ou rinhas de galos, o que é mais comum no Brasil. Tá vendo, gente? Então, ele falou sobre animal no início, beleza, mas depois ele fugiu do tema. Depois ele foi falando sobre touradas, rinhas de galo, e não era isso que estava se pedindo. A proposta estava pedindo a utilização de animais em experimentos científicos. Então, essa fuga, ele vai ser penalizado e vai perder alguns pontos nela. Então, vamos ter bastante cuidado na hora de você escrever aí, ok? 2. O que não fazer? Uso de gírias. Olha, gente, utilizar gírias é aceitável em situações de comunicação informal no dia a dia. Por exemplo, conversa entre amigos e colegas.
Aí a gente pode falar, aí é meu, aí véi, aí mano, como é que tá? Aí tu fala várias gírias aí, velho, entendeu? Mas na redação, mano, tu não vai falar gíria não. Falou? Ela é aceita também em alguns textos narrativos. Quando tá conversando mesmo os personagens, né? Mas em dissertações, usar gírias é algo que não cabe, pois é inadequado, uma vez que esse gênero pede uma linguagem formal. Então, essa é simples e aplique ela, viu? Número 3. O que não fazer? Gênero textual diferente do solicitado. Gente, esse é considerado um dos erros mais cometidos pelos estudantes. Por incrível que pareça, sim. O que que é? Exemplo, a proposta da redação pede uma dissertação e o candidato faz uma crônica, ou um conto, ou uma poesia, e vice-versa, porque não são todas as redações. Por exemplo, se pedir para você fazer uma poesia, você não vai fazer uma dissertação, ou um conto, ou crônica. Então preste bastante atenção no que se pede, tá certo? Tira aquele inicinho de prova para você ver isso. No final eu vou falar um pouquinho mais o que fazer, né? Por exemplo, o pessoal fala muito do que começar com a redação ou começar com a prova objetiva. Nós vamos falar isso também. Vamos para a próxima então. Então, cuidado aí, viu? Gênero textual diferente do solicitado. 4. Linguagem rebuscada. Gente, escrever, o que é? Escrever muitas palavras difíceis, tá? Não precisa escrever muitas palavras difíceis. Escreva de forma clara. Você poderá até usar uma ou outra palavra que seja assim mais sofisticado, mas lembre-se que o mais importante é o quê? Que o leitor entenda a mensagem que você quer passar, tá certo? Então não precisa usar aquelas super... A gente vai dar um exemplo agora mesmo. E antes, ó, na maioria das vezes, você não estará próximo à pessoa que irá corrigir sua redação. Gente, é claro, isso vai acontecer apenas quando você estiver, por exemplo, em cursinho, numa sala de aula, que a professora está lá, você vai poder levar a redação para ela, mas mesmo assim, acho muito difícil você voltar a algum ponto depois que você errou, né? Você vai poder saber na hora o que você errou, mas na maioria das vezes não estará próximo à pessoa. Vamos por um exemplo muito bacana. Rui Barbosa, certa vez, proferiu as seguintes palavras a um ladrão que ousava entrar em sua residência e roubar suas galinhas. Se é para zombardes da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica bem no alto da tua sinagoga. E o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denomina nada. Lindo esse texto, né, gente? Eu acho que dá até uma emoção na gente, assim. Só aconteceu uma coisa. O ladrão, coitado, ele ficou sem saber se poderia ou não roubar as galinhas, pois não entendeu a linguagem rebuscada usada por Rui Barbosa. Viu, gente? Olha, se a história é verdadeira, não sabemos. Mas sabemos o quê? Que se você dificultar muito a escrita, perderá aí alguns pontinhos importantes. Então, cuidado e preste atenção na sua linguagem rebuscada. 5. Deslizes de ortografia e concordância. Tenha atenção e cuidado quando escrever seu texto. Talvez um erro mínimo poderá tirar aquele ponto que você tanto precisará dele. Por isso, gente, se você tiver tempo, tiver disponibilidade no dia, além de fazer uma revisão com muita atenção antes de passar o texto para a folha oficial, faça mais de uma vez, porque você sempre talvez vai achar assim um errinho, alguma coisa que faltou, alguma coisa que eu às vezes eu esqueço, eu penso a palavra, mas não escrevo. Então talvez isso pode acontecer também com você. Então, se você tiver um tempo melhor, faça mais de uma revisão, é obrigatório. Agora, se você tiver um tempo maior, faça mais de uma revisão para entregar aí um texto bacana, ok? Então vamos aí para o próximo. 6. Letra ilegível. Ó, gente, não é preciso que você tenha uma letra linda. É preciso que ela seja de fácil entendimento. Escrever legível
também será importante para a organização e compreensão do texto, ok? Então faça uma letra bacana. Ah, professor, como que eu melhoro a minha letra? Minha letra é muito ruim. Gente, seriamente, caderno de caligrafia. Não é coisa de criança não, gente. É coisa bacana. Você vai aprender a ter uma letra muito melhor e vai ganhar mais pontos. O que você prefere? Hã? Então, põe na balança aí. Se você tiver uma letra daquelas bem ruinzinha mesmo, e não dá para entender, aí faça aí. Pega um caderno de caligrafia, treine rapidinho. Pega aí 5 minutinhos por dia, vai treinando. A hora que você vê, vai estar com a letra maravilhosa. Observação, muita gente pergunta também isso aqui, ó. Errou alguma palavra? Apenas faça um risco. Porque tem gente que erra a palavra na prova, e aí ele vai aproveitar lá, sabe para quê? Para fazer aulinha de colorir, gente. A pessoa faz uma rabisqueira, vai rabiscando e vai colorindo. Não precisa disso, gente. Faz só isso aqui, ó. Por exemplo, vou fazer. Errei a palavra fazer, dá um tracinho, vai à frente, escreve fazer novamente, uma ótima redação. Então, entendeu? Faça apenas um risco. Não vai treinar colorir na hora da prova, ok? Treina em casa depois, vai divertindo aí. 7. Clichês e frases feitas. Olha, pessoal, devem ser evitados a todo custo, pois não trazem informações novas e costumam revelar falta de criatividade por parte do emissor. Então, exemplos do que não usar. Fechar com chave de ouro. O tiro saiu pela culatra. Desde os primórdios da humanidade. São frases bonitas, mas que na redação elas não são bem-vindas, ok? Então preste atenção aí, se você estiver usando muito clichê e frase feita. 8. Gerúndio. Gente, preste atenção aí, para você entender o que é gerúndio e o que não fazer, né? Não fique escrevendo nem falando no gerúndio. Você vai estar deixando o seu texto pobre e estar causando ambiguidade. Com certeza você vai estar deixando o conteúdo esquisito, vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. E como você vai estar lendo esse texto, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando aos seus amigos, que vão estar entendendo e vão estar pensando em não estar falando desta maneira e nem escrevendo desta maneira, ok? Então, não use o gerúndio, tá certo? Isso vai também fazer que sua redação, perca algum ponto, pois está usando muito gerúndio e ela fica um pouquinho pobre na redação, se é que vocês me entendem, ok? Vamos então para dica número 9 do que não fazer. Começar pela prova objetiva. Por que eu falo para não começar pela prova objetiva? Eu falo, comece pela redação. Pois além de você estar com a sua mente mais tranquila, em último caso, se o tempo estiver acabando, será mais cômodo chutar as questões da prova objetiva. Atenção, vamos voltar aqui. O professor Matheus não está falando para você chutar a prova não, ok? Depois vai falar, professor Matheus pediu para chutar a prova. Não, em último caso, tá? Você precisar chutar a prova, não deu tempo. O que é mais fácil? Você chutar uma redação, escrever, ou chutar a prova objetiva. Só tem essa divergência, né? Às vezes o pessoal fala que as provas não será possível, né? Se ela for entregue apenas nas horas finais de sua prova. Então, aí sim, eu concordo que não é possível você começar pela redação, que você não vai ficar esperando lá, por exemplo, a prova começa às 8, a redação é de 8 ao meio-dia, a redação entregue apenas às 10h30, 11 horas. Você não vai ficar esperando até lá para achar a redação. Aí sim, você vai começar pela prova objetiva, ok? 10. Evite repetição. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar uma palavra repetitiva. A repetição dessa palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto onde a palavra se encontra repetida. Ok? Já deu para entender, para você não repetir muito? E caso você precise falar sobre algo novamente, troque a palavra por um sinônimo. Exemplo, cachorro, você coloca cão. E outra coisa, gente, quando eu coloquei aqui, são as siglas. Por exemplo, você precisa colocar alguma sigla. Primeiramente, você colocar essa sigla no texto, você vai colocar ela
e depois vai explicar o que é aquela sigla. E durante o texto você não precisa explicar novamente. Se você já explicou, não, você tem que explicar na primeira vez. Depois, só colocar a sigla, já está explicado anteriormente o que significa. Ok? Então aqui as nossas 10 dicas do que não fazer. Agora vamos para o título e como posso fazê-lo. Só beber uma aguinha aqui rapidinho. Então vamos para a questão do título, gente. Olha, o título tem a função de chamar a atenção do leitor para a leitura da redação. É uma frase que sintetiza o pensamento contido no texto. Então o título, gente, é importante para que a pessoa já comece a gostar do seu texto, para que ela queira ler aquele texto. Então esse título tem essa função de chamar a atenção do leitor para que ele vá e já comece a entender. No título, ele já tem que saber o que você vai falar um pouquinho, junto com a introdução, ok? Nós vamos fazer isso certinho para você entender melhor. Primeiro, seja simples. Lembre-se sempre que a simplicidade em uma redação sempre é bom. Lembra das palavras rebuscadas? Então, a simplicidade sempre é bom. Você precisa dizer mais com menos. Explicando melhor, você precisa fazer com que algo seja entendido com poucas palavras. Essa também é a função que você precisa ter no título. Com poucas palavras, já dizer o que é o seu assunto, o que é seu texto, sobre o que. Ok? Então, mais com menos. Mais informação com menos palavras. Ok? 2. Deixe para o final. Outra dica. Gente, só uma coisa. Antes, eu falei lá sobre iniciar com redação. O que eu estou falando aqui não é verdade absoluta, não. Você vai fazer o que melhor tiver para você. Você vai treinar, você vai ver o que é melhor para você. Aqui eu estou dando dicas, se você quiser usar. Pode ser que seja melhor para você, pode ser que não. Mas são dicas que eu utilizo pessoalmente e gosto muito, por isso que estou trazendo para vocês, ok? Então, vamos lá para deixar para o final o título. O melhor é se preocupar com o título apenas no final da redação, pois ele sintetiza a ideia principal do texto, ok? Lembre-se de preocupar com quem? Com o tema, porque você pode até perder sua prova, né, se você sair muito fora do tema. Então deixa eu ter o título para o final, você pegar uma ideia do texto todo e já colocá-lo lá no título bem bacana, ok? Ou você pode resumir o último parágrafo. Olha, resumir o último parágrafo é uma frase curta, em uma frase curta é uma excelente forma de criar um bom título. Pega o que você disse no último parágrafo e resuma. Porque ali, quando você for aprender, você vai dizer tudo sobre o texto um pouquinho, né? No final, não vai acrescentar nada no último parágrafo, na conclusão. Aí você vai fazer o quê? Resumir ele e aí criar um bom título do que você tirar de ideia dele. Ok? 4. Não coloque o título com uma letra diferente do restante do texto. E use letra maiúscula apenas na primeira palavra, a não ser que tenha algum nome próprio. Porque muita gente escreve a primeira, lê palavra, letra maiúscula. Segunda palavra, letra maiúscula. Terceira palavra, letra maiúscula. Então, não faça isso. Não coloque um título com letra diferente do seu texto, ok? E apenas a primeira palavra, a não ser, é claro, aí, que o nome próprio esteja em seu título, algum nome próprio. Ok? Pular uma linha. Isso aqui é uma pergunta muito recorrente. Pessoal, não é obrigatório pular uma linha do título para a introdução. Talvez ela possa fazer falta no final. Então você não precisa escrever o título, pular uma linha e começar a sua redação. Você pode fazer e depois do título já começar a sua introdução, ok? Vai ganhar uma linha a mais e vai ficar bacana também. Não acho que não tem muito essa de estética, que o pessoal fala, fica um pouquinho fora de estética, mas não, vai ficar bacana, tá certo? Não é obrigatório pular essa linha para a introdução. Bom, agora então vamos aí começar a falar para vocês. Já falamos sobre os títulos. O título acho que é bem tranquilo, né? Só você prestar atenção e vai sair um bom título. E lembrar que você tem que falar o que está no título, falar o que vai ter na sua redação ao todo, tá? De deixar aquela ideia. Agora vamos aí para a introdução. Como começar? Ixi, muita gente fica
digamos assim, agarrado para começar essa introdução. Mas vamos aí dar algumas dicas que você vai arrasar na sua introdução. Quer ver? Introduzir significa levar para dentro. Então, na introdução, portanto, conduzimos o leitor para dentro do tema. É preciso que a sua introdução seja objetiva e, sobretudo, não pode ser tão longa. Então, a introdução é algo máximo 5 linhas, 4, 3, vamos colocar aí, máximo 5, para que ela não seja tão longa, que a pessoa já leia, já saiba o que vai ter aí no seu texto. Ela pode se apresentar de várias formas. Vejamos aqui alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Ó, apresentar uma pergunta, uma sequência de perguntas é excelente, viu, gente? Você pode iniciar sua redação fazendo uma pergunta sobre algo relacionado ao tema ou várias perguntas, mas não esqueça de responder sua pergunta. É obrigatório que você responda todas as perguntas que você faça no texto, ok? Então não esqueça aí de responder. Você pode começar com pergunta, sim, mas não esqueça de respondê-las. Vamos dar um exemplo? Olha, o tema era sobre leis de trânsito. Aí começou então, né? No Brasil, o número de veículos circulando em estradas, ruas, está cada vez maior. Será que os motoristas conhecem todas as leis de trânsito? Será que estão respeitando essas regras? Outra coisa que você tem aqui, mais um passo para começar o seu próximo parágrafo. Com a pergunta, você já vai começar no próximo parágrafo para respondê-la. E assim você terá, então, as ideias já para começar seu próximo parágrafo. Tá vendo como uma coisa encaixa em outra? Então é muito bacana você começar com pergunta e não esquecer de respondê-las sempre, ok? 2. Conceituando algo. Olha, a técnica de conceituar algo na redação é uma das mais usadas em provas. Ela consiste em você usar a palavra-chave ou a ideia principal do tema e assim começar bem o seu texto. Então você vai pegar o quê? A ideia principal lá do seu texto, a palavra-chave, desculpa, e vai conceituá-la, ok? Exemplo. O tema é a importância do esporte. Então podemos ver que nesse tema, a ideia principal, uma palavra-chave é o quê? É o esporte. Isso é importância. Então vamos pegar o esporte? Pega o esporte, a palavra esporte, e vamos definir ela. Esporte é o quê, gente? Esporte é um conjunto de atividades físicas que podem ser praticadas em equipe ou individualmente. Essas atividades visam uma melhor qualidade de vida para as pessoas, tanto na área da saúde como em diversas outras áreas. Por isso, a importância da prática do esporte para todos nós. Conceituei o esporte, argumentei, mostrei aí por quê e ainda fiz um fechamento. Ok? Então, se você quiser, pode usar uma dica com a outra. Se você quiser terminar com a pergunta, você pode terminar com a pergunta e já respondê-la, começar a responder ela no próximo parágrafo. Entendeu? Então você vai ter todas essas dicas, é poder usar depois juntas. Bacana, né? Então vamos para a próxima dica. Essa aqui ficou bem explicado. Pega a palavra-chave esporte, vai lá. Esporte é um conjunto de atividades físicas que podem ser praticadas em equipe ou individualmente. E vai definindo e faz um fechamento. Muito bacana que vai ficar. 3. Descrever. Descrever os aspectos físicos ou espaços pode ser uma excelente forma de iniciar o seu texto. Como assim descrever? Vejamos. Exemplo, o tema é saúde. Aí você vai descrever como está um local sobre a saúde. Um corredor cheio, pessoas deitadas no chão, apoiadas em pias, péssimas condições de higiene e saúde. Eis o retrato duro da realidade brasileira na área da saúde. Bom, a gente tem outra coisa só que eu esqueci de colocar, os textos bases falavam, eu só coloquei aqui escritos tema saúde, né? Saúde pode ser várias coisas, saúde do corpo, mas os textos bases, que eu retirei esse tema, estavam falando sobre essa realidade brasileira, sobre a saúde, dos hospitais, né? Então, aí por isso que eu só coloquei o tema saúde, mas estou explicando para vocês. Então você vai aí ir
descrevendo um corredor cheio, pessoas deitadas no chão, apoiadas em pias, péssimas condições de higiene e saúde. Eis o retrato duro da realidade brasileira na área da saúde. O que é quase parecido com o conceituar do último dica, viu, que vocês podem linkar um ao outro. Aqui você está descrevendo, lá você estava conceituando. Você pode unir, sim, os dois, até os três, e finalizar com a pergunta. Então, são dicas que você pode usá-las juntamente. Ok? Bom, agora então vamos aí para o desenvolvimento. Saiba organizar. Então, vamos lá. Desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte mais longa e principal da redação, onde aparecem as ideias e os argumentos. Nele fazemos o debate da tese que é colocada na introdução. Então podemos fazê-los das seguintes formas. Primeiro, aspectos positivos e aspectos negativos. Nesse estilo de desenvolvimento, trabalhamos com o quê? Com os prós e contras, né? Prós e contras. Pontos favoráveis e pontos desfavoráveis do argumento. Mas lembre-se, gente, que não pode dar ênfase em nenhum deles. Você tem que ser neutro e só mostrar os prós e contras. E é aconselhável também trabalhar apenas com 2 parágrafos. Assim sendo, um com aspecto positivo e o outro será com aspecto negativo. Então, deu para vocês entenderem? Vocês vão começar a redação. Vocês podem usar os 3 exemplos, são da pergunta, da descrição ou de argumentar sobre a palavra. Depois você vai falar um aspecto negativo sobre aquele tema e um aspecto positivo sobre aquele tema. Então você já vai ter seus 3 parágrafos bacana para você fazer. E depois só fechar com a conclusão, que nós vamos ter mais dicas também no final. Ok? Bacana? Vamos aí para um exemplo então de frases para parágrafos desse tipo, né? Primeiro parágrafo, aí você vai começar, fez a sua introdução bonitinha, aí você vai escrever no próximo parágrafo. Desculpa, gente, é primeiro parágrafo da desenvolvimento. Então, no caso aqui é o segundo e terceiro parágrafo. Me desculpe aqui. Parágrafo. Alguns argumentam que, aí você vai explicar, ponto positivo, tal. E depois no outro parágrafo, já outros. Aí você vai colocar o outro lado da moeda, o seu outro ponto de vista. Seu não, né? Porque você não pode colocar com você, mas o outro ponto de vista. Ou então, outros, porém, e continua. Temos também, para alguns, explica o ponto positivo, tal. Depois, para outros, coloca aí os pontos negativos. Então, faz essa conciliação com os parágrafos, ok? E também tem outras ideias, outros exemplos de frases, né? Para começar. Isso sem contar que há registros históricos de... Taraná, e vai continuando. Ok? Aqui estão suas ideias para você como começar esse parágrafo. Que às vezes a pessoa fica só assim. Você vai começar e vai direto, ok? O que é bacana você começar? Você vai começou lá escrevendo, né? Alguns dizem isso. Você vai argumentar sobre o assunto, ok? Você vai dar exemplos e, se for preciso, fechar. Então você vai ter que fazer essas 3 etapas em cada parágrafo. E agora vamos ter que ir para causas e consequências. Trabalhando com esse estilo, você deverá colocar em um parágrafo os aspectos que levaram ao problema discutido. E outro parágrafo, as suas decorrências. Então você vai colocar no parágrafo por que está acontecendo aquilo, as causas, e no outro parágrafo, as consequências de estar acontecendo aquilo. Ok? Observação. Para ter um bom desenvolvimento, que eu disse um pouquinho antes, vamos explicar melhor agora. São essenciais 3 elementos. Anota aí, gente, guarda. Argumentar, comprovar com dados e fazer o fechamento. Esse último nem sempre é obrigatório, mas guarda ele que você vai precisar uma hora sim. Então, para um exemplo de um parágrafo relacionado ao tema desrespeito no trânsito, eu comecei. Sabe-se que, argumento, dirigir após ter ingerido certa quantidade de álcool é um desrespeito com as leis de trânsito e traz algumas alterações no motorista, tais como dados, diminuição de seus reflexos, atenção reduzida e mínimas condições de conduzir um veículo. Fechamento,
que às vezes é preciso, às vezes não. Por isso é importante desculpa. Por isso é importante a consciência. Eu coloquei um S a mais. Desculpa, pessoal. A consciência sobre o assunto e a execução de leis que proíbem este ato. Um exemplo é a lei seca. Deu para você entender? Aqui ainda eu fiz um parágrafo diferente, que antes eu estava colocando pós e contra, né? Comparando. Aqui eu já coloquei já que não estou a favor de pessoas que desrespeitam o trânsito. Aí eu comecei com o argumento, depois coloquei os dados, o que acontece, como acontece, e fiz o fechamento. Depois na próxima eu faço isso novamente. Nesse texto, o que aconteceu? Na introdução, eu coloquei lá 2 argumentos. Um que era o dirigir, né? Que vai ter em dirigir ingerindo uma certa quantidade de álcool, e o outro, em cada parágrafo, eu descrevi sobre um. Aqui, então, está descrito sobre dirigir após ter ingerido certa quantidade de álcool, e no outro nós vamos fazer outra forma. Vamos, então, agora para a conclusão. Ok? Encerre sua redação com excelência. Vamos lá? A conclusão deve conter a síntese de tudo que foi apresentado no texto. Não pode acrescentar nenhuma ideia nova e nenhum exemplo, mas pode propor algo para que o problema discutido seja solucionado. Pessoal, você fez sua introdução bacana. Fez seus próximos parágrafos, desenvolveu o segundo e terceiro parágrafo. No quarto, você não vai colocar nenhuma ideia nova, nem propor nada. Não, você vai propor algo para resolver o problema. Agora, ideia nova, você não vai acrescentar nenhuma. Ok? Então, preste atenção nisso. Então, novamente, porque muita gente faz isso, gente. Eu corrijo redações e muita gente coloca algo que não foi falado no texto na conclusão. Por isso, lembre-se que não fazer uma conclusão. Por isso que eu estou batendo na tecla. Propor ideias novas, ideias que não foram apresentadas. Não faça isso. Fazer um texto parecido com a introdução. Também não faça um texto parecido com a introdução, tá? Não fica, vai copiar, a introdução tá igualzinho, não. Não coloque igual, nem parecido. Vamos ter uma criatividade de colocar outras formas, ok? Então vamos ver aqui. Frases para iniciar sua conclusão. Aí você pode começar. Em virtude dos fatos mencionados, aí você vai dizer o que foi falado, né? Vai propor uma solução para aquele problema. Por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos do que foi dito anteriormente, né? Aí você vai descrever sobre a conclusão aí. Dessa forma, porque você já disse tudo que tinha a dizer, em vista dos argumentos apresentados, continuou, dado o exposto, que foi exposto anteriormente, isso aqui é até bacana e não é muito visto, né? Dado o exposto. Tendo em vista os aspectos observados, aí você vai descrevendo aí a sua conclusão. Então, gente, obrigado, Catiara, obrigado, Keila, muito obrigado. Uma boa noite e fiquem com Deus e que vocês consigam ir atrás dos sonhos de vocês. Eu sei que cada um aqui tem um sonho. Alguns têm um sonho do Enem, outros têm o sonho de um concurso público, outros têm o sonho do vestibular. Cada um tem um sonho. Cada um vai conseguir realizar esse sonho. Sim, tá bom? Grande abraço e muito obrigado. E fiquem com Deus.